Agora, nos tempos de pandemia, as coisas têm ficado um pouco atribuladas em relação ao home office, cuidar das tarefas domésticas, dar conta de todas as demandas. Então, por isso, nosso muito obrigado. Eu queria agradecer também a Jéssica e a Marília, nossa equipe de comunicação da MUR, por todo o apoio que elas têm nos dado em relação ao Auditar 100, ao lançamento e nos auxiliar nessa questão de trazer aí para o grande público da MUR essa novidade. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar. O Gabriel Barcelos está comigo também. Gabriel, vou dar umas palavrinhas, te apresentar. Gabriel, até então, acho que ninguém conhecia. O Gabriel é o nosso desenvolvedor, né? Ele está aí com a gente já desde meados do ano passado. Então, Gabriel, por favor, aí, dá um alô aí para o pessoal. Oi, então, como o Rafael falou, eu sou o Gabriel, eu sou novo na MUR, tô gostando muito de fazer parte dessa família. Eu sei que eu cheguei para somar junto com a equipe e espero que a gente possa estar trabalhando cada vez mais junto, então. Então, tá. Então, pessoal, as meninas, a Marília, a Jéssica, vamos fazer o seguinte, as perguntas que estiverem agora, de agora até a nossa abertura, por favor, vão colocando no chat que as meninas vão guardar os questionamentos e aí nós vamos partir depois da nossa apresentação para esse tira dúvidas, tá bom? Então tá. Chegando mais pessoas, estamos em 35, público muito bom. Bom, pessoal, Auditar 100, dados inteligentes para a sua auditoria. Falando um pouquinho em auditoria, a gente tem alguns questionamentos para fazer. E eu queria lembrar, gostaria de saber de vocês uma questão. Vocês conseguem auditar 100% das receitas dos seus clientes? Então, eu vou mandar para vocês agora aqui uma enquete. Gostaria de verificar a participação de todos, está aberto. Gostaria de saber se você já testa ou testou as movimentações das receitas do seu cliente em 100%. Você já testou 100% dos movimentos de retornos bancários dos seus clientes? Já temos aqui 7. Opa, está aumentando. 20 questões, 21 respostas, 23, quase 30, gente, quase 30. Vamos lá. 4, 25. Vamos finalizar em 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, essa é a nossa enquete aqui virtual. A ideia dessa enquete, vocês fiquem tranquilos, ela é anônima, tá? Então, nós temos aí, no primeiro quesito, quem já testou 100% das movimentações de receita, 80% dos respondentes dizem que não. Nós já temos aí 5 respondentes aí com 20% do total que já fizeram essa tarefa árdua, vamos dizer assim. E testar os retornos de banco, nós temos 92% ainda não fazem esses testes e 2% já conseguem fazer. Legal. Então, lembrando, e se você conseguir auditar 100% das receitas dos seus clientes, o que isso muda? Parando para pensar do ponto de vista de auditoria. Bom, como todos sabem,
nós nos baseamos então em quesitos de amostra. E a amostra, nós temos a norma 530, amostragem e auditoria, que ela fala muito abertamente em relação ao risco de amostragem, que é uma conclusão do auditor com base na amostra que pudesse ser diferente de toda a população. Então, apenas um desafio. Analisando essa figura aqui, população, vocês identificam alguma anomalia nessa amostra que foi extraída? Lembrando que é uma amostra que ele pega de 3 em 3 itens, né? De 3 em 3 sujeitos desses bonequinhos. Pelo que a gente vê, está faltando bonequinho azul, né? Nessa população. Então, qual é o nosso intuito? É diminuir esse risco, né? Tirar esse risco de amostragem e tentar minimizar ele na hora da gente emitir o quê? A nossa opinião de auditor independente. Então, trazendo um pouco mais de tranquilidade na hora da gente firmar a nossa opinião em relação às demonstrações contábeis, porque a gente tem uma ideia de que a totalidade foi testada. Com isso, nós temos uma alta produtividade e mais rentabilidade. As startups adoram falar sobre ROI, Return on Investment, o retorno sobre investimento. Então, é justamente nessa dor que a gente também está focando. E, portanto, também trazendo um pouco mais de valor para o nosso cliente e para a marca Moore. Então, diante desses questionamentos, dessas dores que nós atravessamos no meio de auditoria, né, nós começamos a pensar em como fazer isso. E agora nós temos uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso. O Auditar 100. Mas o Auditar 100, como é que ele nasceu? Né? O Auditar 100, ele começou a ser pensado, essa sementinha começou a ser plantada em junho de 2013, através do cartaz de processo seletivo. Nessa época, eu ainda era assistente na Moore. E até 2017, em julho de 2017, nós tivemos a primeira concepção desse tipo de ideia, de testar 100% através de planilhas, buscando aplicativos de mercado que pudessem trazer algo que nos desse maior conforto na hora de emitir nossa opinião. Em junho de 2019, houve a disseminação do propósito, através de uma palestra que nós demos na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, e que nos tornou possível a aproximação com os desenvolvedores de sistemas. Logo em agosto de 2019, nós fizemos a primeira admissão, né, do nosso programador, Gabriel, e início da programação. Então, entre agosto e novembro, nós tivemos um trabalho de casa que foi estudar como é que era a estrutura de arquivos, como é que funcionava uma nota fiscal, como é que funcionava um retorno de banco, como é que funcionava toda essa parte técnica que, às vezes, a gente acha que é muito fácil, o arquivo XML já está com as tags, já está organizado, mas não é bem assim, né? Então, a gente teve um trabalho de casa que a gente fez primeiro, e em novembro de 2019 nós já começamos a fazer os primeiros testes de receitas nos nossos clientes. Em dezembro, nós já começamos a fazer também os primeiros testes dos retornos de bancos, né? Então, com os retornos financeiros, cruzamentos de informações. Em março de 2020, nós tivemos a definição do nome do aplicativo, e em abril de 2020, a criação do domínio Auditar 100.
em maio de 2020, nós fizemos a primeira versão online estável do sistema e, em junho, agora, este mês, nós estamos inaugurando a nossa primeira logo e fazendo o lançamento do produto. Então, gente, isso aqui se trata de um lançamento de um close beta, tá? A gente fez o MVP, fizemos todos os testes e agora a gente está começando a abrir a ideia para ser explorada. Então, como é que funciona? Atualmente, nós temos fontes de informações eletrônicas diversas, de parte do governo, como a CVM, como o Bacen, né? Entre outros, assim como o SPED, também Receita Federal, notas fiscais eletrônicas. No ambiente das empresas, hoje as empresas estão cada vez mais utilizando sistemas, sistemas de controle financeiro. Então, isso começa a criar um ambiente que nos propicia um cruzamento de informações, sem falar nos bancos também, que já há um bom tempo vem emitindo relatórios, extratos em diversos formatos e retornos bancários em TXT, tem extratos em diversas formas, PDF, entre outros. Então, como é que funciona esse fluxo de informação? Então, primeiro, nós realizamos a coleta desses documentos nos formatos CSV, XML, que são as notas, TXT, que podem ser extratos, razões, né? E fazemos uma primeira etapa, que é a mineração dessa informação. Feita essa mineração da informação, nós realizamos o upload deste arquivo para dentro do nosso banco de dados, que posteriormente passa a realizar o processamento dessa informação dentro do nosso banco e, por último, realiza a análise, culminando isso em relatórios de itens que foram identificados, que foram devidamente conciliados, e relatórios de exceção, que vão demonstrar a informação que não teve cruzamento. Lembrando que esses cruzamentos de informações, eles são feitos com uma ideia de 360 graus, ou seja, toda informação, por exemplo, de uma fonte de nota fiscal, ela é cruzada com o razão, vamos supor, e o razão é cruzado de volta com a nota fiscal. Por que isso? Para poder me dar a informação do que está na nota fiscal e que não está lançado na contabilidade, e o que está lançado na contabilidade que não foi identificado o devido documento fiscal. Por último, nós fazemos o download desses arquivos, né, desses relatórios, que hoje estão em formato CSV e PDF. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós temos hoje a validação de notas fiscais ou notas fiscais eletrônicas de serviços com os relatórios extraídos diretamente das fazendas municipal e estadual, para essa etapa, simplesmente para você confirmar que aquela nota fiscal que foi enviada pelo seu cliente, ela é de fato válida. Posteriormente, nós realizamos o cruzamento de informações do razão contábil com as respectivas documentações de notas fiscais eletrônicas e também com os relatórios dos extratos da fazenda. E em fase de revisão, o que nós temos hoje em fase de revisão? Temos 2 projetos que estão ainda em avaliação e que possivelmente nos próximos meses nós iremos dar lançamento desses 2 projetos, que é os extratos bancários versus os registros contábeis e auditoria de 100% para as demais áreas. Ou seja, a nossa, vamos dizer assim, nossa ambição é que não pare apenas no retorno
bancário ou numa nota fiscal ou uma validação de receita. Que a gente possa, de fato, auditar outras áreas que não só essas. Então, como é que funciona esse nosso modelo de negócio? Por se tratar de uma situação de close beta, né, em que a gente está lançando essa primeira versão do aplicativo, ela acontece de forma sob demanda, que é um projeto customizado, né, sem restrições de processamento ou de banco de dados. Então, gostaria de, sem mais delongas, apresentar um primeiro case que nós tivemos dos nossos clientes. Obviamente, nós estamos falando aqui de arquivos preparados para potencializar a nossa apresentação, tá? Então, começando, qual é o tipo de empresa que nós vamos verificar agora? É uma indústria do ramo metal mecânico. O cruzamento de dados que nós vamos realizar aqui é de notas fiscais eletrônicas estaduais do estado do Rio Grande do Sul, conciliadas com o extrato da Receita Estadual e versus o razão contábil versus notas fiscais. O período analisado que nós identificamos foi o mês de setembro, e as fontes de dados que nós tiramos são razão contábil no formato CSV, nota fiscal eletrônica fornecida pelo cliente em formato XML, extrato de notas fiscais eletrônicas da Cefaz RS no formato CSV. O desempenho que nós identificamos é aproximadamente, claro que, voltando a falar, é um dado tratado, tá? Previamente para maximizar o nosso desempenho. O tempo de upload dessa informação durou 8 segundos e a análise dos dados aproximadamente 10 segundos. Então, para demonstrar o nosso aplicativo, esse aqui, gente, é o Auditar 100. Vou logar. E ao logar, nós temos o menu inicial. O menu inicial, nós temos aqui os usuários, os escritórios, quais são as empresas clientes que nós vamos auditar, cadastro delas, as auditorias próprias em si, as ferramentas, que dentro dessas ferramentas existem algumas ferramentas que nós entendemos que são bem usuais, né, para o dia a dia. Se você subir uma informação e você quer extrair ela de dentro do nosso banco de dados, por exemplo, você enviou todas as notas fiscais que são XML, que ficam difíceis de trabalhar hoje nesse formato. E para não ter que importar isso para um outro aplicativo, por exemplo, como o Excel, que pode acontecer, que demora bastante, e se você importar para dentro da nossa ferramenta, ela acaba depois podendo extrair esses dados e gerar arquivos CSV que podem ser utilizados direto no Excel também, ok? Voltando, então, vamos para os nossos arquivos de demonstração. Vamos subir os dados da empresa 1. Pronto, subimos, fizemos todo o upload dessa empresa. E o upload que eu estou falando aqui, eu estou falando de notas fiscais, eu estou falando de extrato da Receita Estadual e todo o razão do cliente. Então, entrando nas auditorias, no momento que eu subi já a informação, ele já me cadastrou a auditoria e eu vou proceder com as análises. Então, é a análise da empresa 1, um teste de nota fiscal eletrônica, ou seja, comercialização de mercadorias, tá? A auditoria da empresa, quem é o auditor, qual é o grupo de auditoria que eu estou tratando, o status é uma auditoria não iniciada ainda, e a data de criação, vocês podem ver que foi feito agora, né? 19/6, às 13h20, 27. Essa data aqui está porque o nosso servidor está em outra time zone. Tá? Então, inicialmente, nós temos
as identificações da empresa aqui, os nomes, categoria, análise, tipo, status, ou seja, uma análise ainda não iniciada. Quando eu dou o play, ele já vai começar a aplicar as conciliações e as informações para dar subida dos arquivos. Então, existe depois uma tela de pré-análise. Essa pré-análise, ela serve para a gente verificar quais são as informações que eu estou subindo. Então, eu subi, naquele momento que eu fiz o upload, 350 notas fiscais, tá? Dessas 350 são válidas, ou seja, o cliente não mandou nenhuma nota fiscal que é inválida, ou que foi, que está registrado dentro dela que ela é uma nota fiscal inválida. Nós subimos 329 informações, lançamentos do Razão Contábil, que remontam 4 milhões a crédito e 14 mil a débito, no período de 2 de setembro até 30 de setembro de 2019. E o extrato da Cefaz RS me diz que eu tenho 350 notas totais que foram subidas, 337 são consideradas válidas e 13 ele considera dentro do extrato como inválidas. Então, vamos gerar a primeira análise. Pronto. Nesse período de tempo em que eu cliquei o botão, ele já fez o cruzamento das informações. Então, o que ele conciliou? Primeiramente, ele conciliou 316 registros do Razão contra 134 notas fiscais. Por que aconteceu isso? Porque esse cliente, ele faz a contabilização de cada nota fiscal em diversas contas contábeis do Razão. Então, 134 notas remontam o valor de R$ 4.358.246,60, o mesmo valor que nós temos na contabilidade. O que ele não conseguiu conciliar nesse momento? Apenas 13 notas, 13 registros contábeis, desculpe, que remontam 14 mil, que são valores a débito, ou seja, não são alvo dessa primeira análise, e ele me identificou que 216 notas fiscais ele não encontrou dentro do meu Razão Contábil. Vamos ver por quê? Então, toda vez que eu clicar nesse ícone aqui, qualquer um deles, ele vai me mostrar a relação de informações que foram. Nessa primeira linha, o que foi conciliado do Razão, o que foi conciliado da nota fiscal, o que não foi conciliado do Razão e o que não foi conciliado da nota fiscal. Então, nesse caso da nota fiscal, ele me abriu uma informação aqui das 216 notas fiscais que não foram conciliadas. Por quê? Se a gente for olhar o CFLP dessas informações, dessas notas, nós vamos identificar que isso se trata de remessa para industrialização. Esse cliente, ele acaba pegando parte da sua produção e remetendo para terceiros finalizarem a produção para ele em algumas situações, por exemplo, tratamento térmico, entre outras. Então, por esse motivo, elas não são conciliadas com a receita desse cliente, até porque essas notas vão entrar em outros departamentos, elas vão entrar como movimentação de estoques. Ok? Então, voltando à nossa análise, ao analisar os registros do extrato obtido da Cefaz RS versus as notas fiscais, nós identificamos que o extrato já me dizia que 337 notas fiscais eram consideradas válidas. E ele encontrou essas notas fiscais no total das notas fiscais que o cliente me antecipou, né? Não identificou nenhum registro no extrato que não fosse conciliado com nota fiscal. Isso é bom, né? Então, aqui ele está demonstrando a totalidade da informação que está sendo passada. E 13 notas fiscais ele não considerou, não achou. Por quê? Ele não achou porque são consideradas inválidas. Ainda, nós temos uma última análise, que é o Razão versus
a informação trazida pelo extrato, né? E notem que o Razão conseguiu conciliar os mesmos 316 registros com 134 notas do meu extrato de notas fiscais. Ele não conseguiu conciliar as informações do meu Razão Contábil, que foram 13, que é justamente os valores a débito da conta de receitas. E 203 registros do extrato de notas fiscais ele não conseguiu achar, que são justamente aquelas notas fiscais que foram de remessa. Até a gente pode verificar isso pelos valores que foram remetidos nas notas fiscais. Portanto, o Auditar 100 está fazendo um cruzamento de informações 360 graus. E, com isso, nós temos todos esses relatórios. Lembrando que todo esse relatório, toda essa listagem que vocês estão identificando aqui, elas podem ser exportadas para o CSV ou, então, impressas em PDF. Qual é a vantagem de ter esses dois outputs no sistema? É você chegar para o seu cliente e tirar as dúvidas. Cliente, por que eu tenho notas fiscais que você me entregou que não estão na contabilidade? Ou o contrário, por que existem registros contábeis de receitas que não estão respaldados em notas fiscais? Ou extratos dessas notas fiscais? Então, voltando um pouquinho para a nossa apresentação, essa análise, ela consegue atingir, no nosso entendimento, as coberturas de integridade, as assertivas de integridade, ocorrência, corte, classificação e exatidão dessas informações. Nosso segundo case, ele vai tratar de uma empresa pequena, é uma startup do ramo agrícola. E o cruzamento de dados que nós fizemos foi notas fiscais de serviços eletrônicas versus o extrato de SSQN-DEC, aqui em Porto Alegre se chama DEC, né? Ou DEC Web, e dependendo de cada município, existe um regramento diferente para a nota fiscal de serviços. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente fez contra o extrato do SSQN e também versus o Razão Contábil. A movimentação das receitas que nós vamos analisar nesse segundo case são do quarto trimestre de 2019, cuja fonte de dados foi o Razão Contábil, no formato CSV, notas fiscais no formato XML e o extrato do ISSQN nesse formato CSV. O upload, por ser uma empresa pequena, durou aproximadamente um segundo, segundo os registros aqui dos nossos testes, e uma análise desses dados para a gente cruzar esse quarto trimestre de 2 segundos. Então, mais uma vez, as assertivas cobertas são integridade, ocorrência, corte, classificação e exatidão. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática dentro do nosso sistema. Então, eu vou voltar para a minha homepage, vou subir os arquivos da empresa 2, que é a empresa em questão. Ele já subiu todos os arquivos do cliente. Feito isso, vamos iniciar a nossa auditoria. Então, vejam que aqui tem a empresa 1, que é a empresa anterior, ela está no status de iniciada, que foi a nossa análise, e a empresa 2 ainda não está iniciada. Então, vamos nessa empresa 2 para verificar. Então, vamos prosseguir com as nossas análises. Vamos iniciar a captura das informações dos bancos de dados. Fazer a pré-análise. Então, ele carregou os bancos de dados e me trouxe a informação. 221 notas fiscais foram carregadas, 227 são consideradas válidas, 4 notas fiscais são consideradas inválidas. Por que isso? As notas fiscais de prestação de serviço, nesse caso, né, dessa prefeitura, elas têm algumas peculiaridades que, quando você cancela a nota fiscal, você recebe a nota fiscal
que está sendo substituída e a substituidora. Então, tem algumas peculiaridades que existem para se tratar nessa questão de notas fiscais. O razão contábil que nós subimos 231 registros, né? E 235 registros do extrato, onde 228 são considerados válidos e 7 são considerados inválidos. Então, agora, o próximo passo seria progredir, né, para esse matching de informações. Então, aplicados os filtros, nós temos a primeira análise. Por aqui, nós conseguimos identificar que 217 registros, né, de notas fiscais equivalem a 217 registros do razão. Por que isso? Porque o meu cliente, ele faz um registro por nota fiscal. Então, isso acaba facilitando. Pode ver que os valores também de acrédito estão batendo com os valores de notas fiscais. O que não foi possível carregar foram 14 notas fiscais, 14 registros do razão, desculpe, que totalizaram 729.142. E se eu quiser listar eles para saber quem são, eu posso pedir e o software me traz essa informação, né? Boa parte das informações dos itens não conciliados são valores a débito, e os valores a crédito nós apuramos com o cliente que se tratam dos 729 registros, os 4 registros que nós temos remontando os 59 mil são de notas que foram substituídas, tá? Então, o que aconteceu nesse caso? O cliente me mandou notas fiscais que não eram mais válidas, né? E por aqui eu consigo identificar que a nota 1148 ela foi substituída pela 1150. Então, por aqui a gente consegue também verificar a situação, muitas vezes, que o cliente te fornece um XML e que, de fato, esse XML foi cancelado. Voltando à nossa análise, nós temos o confronto entre extrato de notas fiscais e as notas fiscais propriamente ditas. Se a gente for identificar, nesse 4º trimestre, bateu 217 registros do extrato de notas fiscais contra 217 notas fiscais e que equivalem aos mesmos valores. E 11 registros de extrato não bateram com as respectivas notas fiscais que foram fornecidas pelo cliente. Então, por aqui, a gente consegue identificar também que o cliente não está me entregando a totalidade das notas que ele deveria me entregar. Então, mais uma vez, a gente pode pedir, gerar a listagem, né, do que não foi conciliado e pedir para o cliente por que ele não entregou essas notas, ou então pedir para o cliente que nos entregue as notas totais. Ainda temos a última análise para ser feita, que é a do razão contábil contra o extrato, onde a gente identificou que 228 informações, 228 registros do razão, eles podem ser identificados no extrato de nota fiscal que foi comunicado à Fazenda Fiscal e remonta o mesmo valor. E o que não conseguiu ser conciliado do razão contábil com esse extrato, que são apenas 3 registros, estão todos a débito. Ou seja, não são informações que deveriam ter notas fiscais. Ok? Esse cliente aqui, ele acaba registrando a sua receita pelo CPC 47 ou NBC-TG 47, que são contratos com clientes. Então, por isso que ele tem contas de passivo que fazem débitos e acabam refletindo nesses 912 mil aqui. E, por último, identificamos que nenhum registro do extrato de nota fiscal que são considerados válidos não cruzaram zero, ou seja, a totalidade de notas fiscais
válidas foram devidamente conciliadas com o nosso razão contábil. Então, pessoal, nós temos um segundo questionamento para fazer. Tendo o que nós já apresentamos, o que você entende? Essa ferramenta poderia te ajudar no dia a dia? De alguma forma, ela consegue minimizar a sua dor? Então, nós temos aí, dos 39 participantes, 9, 10, 11, 12, opa, está aumentando. Vamos lá, pessoal. Estamos em 25, de 39. Vamos lá, pessoal. 66%, pessoal. Temos 27 votantes de 39, eu vou fechar 28, vou fechar em 5, 4, 3, 2, fechando. Então, deixa eu compartilhar com vocês o nosso resultado. Esse foi o resultado da nossa pesquisa. 7% dos respondentes entendem que esse cruzamento de informações não é considerado relevante ou que não atende alguma dor do negócio, mas 93% entendem que sim. Então, isso aí, eu até depois gostaria de conversar, ou nos procurem para conversar, de que forma poderia essa ferramenta tentar ajudar também no dia a dia. Então, pessoal, partindo para o nosso último case, nós vamos fazer agora uma análise de uma empresa, uma companhia de desenvolvimento de software, uma software house, que é localizada aqui na Serra Gaúcha, e nós realizamos o confronto de retorno bancário, ou seja, ela tem muito faturamento e ela emite muito boleto. E os boletos dela são bem pulverizados, porque eles têm desde app até RP, né, que eles comercializam. E o relatório financeiro versus o razão também. Nós fizemos um teste preliminar subindo os 3 bancos que eles trabalham, tá? Mas para essa apresentação eu vou apenas demonstrar um, mais por uma questão de tempo, né? Nosso tempo já está quase se esgotando. Mas, voltando depois, se quiserem, eu posso apresentar isso com mais calma, mais tranquilidade. Então, o período analisado dessas movimentações, nós fizemos uma análise de janeiro a setembro de 2019. Lembrando, pessoal, que isso aqui é vida real, né? É o auditor indo no campo e trazendo informações e analisando. As fontes de dados foi o razão, no formato CSV, o retorno bancário no formato TXT, que é o formato KNAB, que é o formato brasileiro para retorno desse tipo de informação, e o relatório financeiro do próprio cliente CSV. Então, nós vamos analisar o retorno no ingresso de dinheiro versus o controle que esse cliente tem em relação à baixa disso. O upload desses 3 arquivos durou quase 1 minuto, né? E a análise de dados de 28 segundos. Então, essa análise aí, para nós, ela está contemplando, né, boa parte das assertivas, né, que são a integridade, né, a existência, a valorização, direitos e obrigações. Então, indo ao nosso software, nós temos que fazer agora, de novo, o upload desse arquivo. Deixa eu fechar. Eu vou levantar aqui o arquivo do Itaú, que é o banco que eles têm maior quantidade de transação. Então, aqui, nesse momento, nós estamos subindo o razão contábil, o relatório financeiro
de baixas de títulos e toda a movimentação do Banco Itaú, onde eles recebem a maioria dos seus boletos, né? Isso pode ser também adaptado para o DDA, porque o DDA vai funcionar da mesma forma que os títulos, né, hoje. Então, nós conseguimos subir todas essas informações agora, nós vamos partir para nossas análises. Então, entrando nas auditorias, vamos entrar na empresa 3. Notem que as outras empresas, outras análises foram iniciadas, tá? E agora temos essa análise a ser realizada. Vamos prosseguir com a nossa análise, é o contas a receber. Vamos dar o primeiro kickoff, que seria o levantamento dessas informações do banco de dados. Realizar a pré-análise desses dados que foram levantados. Então, a gente subiu, nessa informação, nós subimos 5.675 registros do relatório financeiro, que correspondem à baixa de 11.900.000. Subimos também dentro dessa análise 3.431 lançamentos no Razão Contábil. Depois eu vou explicar o porquê disso, senhores. E retorno bancário, nós subimos 5.456 registros, que remontam o valor de 11.888.000. Então, vamos pedir para que o sistema realize o matching dessas informações. Bastante documento aqui, são bastante registros para serem analisados, mas ele vai, em instantes, concluir essa análise. Nesse caso desse cliente, apenas antecipando, nós identificamos que houve uma baixa qualidade das informações que foram fornecidas pelo Razão Contábil. O que eu quero dizer com isso? Se vocês notarem, a quantidade de registros do Razão, ele é 3.400... Opa, agora foi. Então, o que aconteceu nesse cliente? Vocês podem ver que apenas 3 registros conseguiram cruzar a informação. Por quê? Porque o Razão Contábil, eu vou listar ele para os senhores analisarem, ele não possui informações... o histórico, ele é muito pobre. Ele é valor recebido duplicadas nesta data. Ele não me indica número de título, ele não me indica nenhuma informação. Então, para esse tipo de matching, nós utilizamos uma regra que foi analisar os valores que foram creditados versus as datas, né? Então, é uma conciliação bem mais pobre nesse primeiro momento devido a uma dificuldade que foi a regra contábil adotada pelo cliente, que não nos permitiu fazer esse matching. Mas se nós formos analisar o relatório financeiro versus o retorno bancário, a gente vê que existe um salto de informações, onde 5.361 registros do relatório financeiro encontraram o respectivo título que foi baixado no banco. 95 registros não foram identificados do retorno bancário. Por quê? Nós analisamos alguns itens, né? E foi identificado que a empresa não possui a prática de, quando ela faz a alteração de data dos títulos, né? Porque um cliente pediu, ela não acaba não reportando a mesma data nos seus registros financeiros. Então, acaba prejudicando, porque, nesse caso, nós estamos cruzando o número do título, a data de ocorrência e os valores. Então, nesse caso aqui, nós não tivemos alguns itens que não foram conciliados justamente por essas questões e que, com certeza, os senhores vão encontrar no dia a dia dos trabalhos. E, por último, fizemos também a última análise, que seria os registros do Razão,
versus os registros do controle do retorno bancário. Então, aqui a gente teve um pouco mais de êxito, embora em relação ao registro financeiro, mas não o suficiente para que a gente possa verificar com o cliente os motivos. Outra situação que nos foi identificada foi o seguinte: muitas vezes o cliente baixa no sistema financeiro registros